o vídeo que eu trago hoje é um vídeo muito explicativo e também vamos estar mostrando na prática como que vocês podem salvar as suas orquídeas com apenas cravo da Índia e 1 litro descartável. Porque quem não sabe, o cravo da Índia ele é riquíssimo em vários nutrientes e aminoácidos aí que podem estar ajudando a recuperar as nossas orquídeas. Então, se você tem alguma orquídea na sua casa que esteja morrendo, ou até mesmo você não saiba cuidar, já aproveite e se inscreva, clique aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e você já vai estar fazendo parte. Também peço o seu like, por favor, nesse vídeo. E então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Aqui está, pessoal, o cravo da Índia. Eu compro desses daqui mesmo, ó, de pacotinho. Vou dobrar aqui para não fazer merchan, não estou sendo pago. Para vocês verem, cravo da Índia. Pessoal, esse cravo da Índia, temos muitos vídeos aqui, tá? Dentro do nosso canal, de várias formas que vocês podem usar ele para repelente, para fungicida, para enraizamento, para floração. Então, se vocês querem ver esses outros vídeos, é só entrar aí no nosso canal, acessar e procurar. Tá tudo em destaque aí, beleza? Eu vou estar falando algumas propriedades aqui do cravo da Índia. Caso vocês não saibam, já vão ficar sabendo o que vocês vão aplicar nas suas orquídeas. Eu sempre gosto de explicar os nutrientes que tem, todos os ingredientes que eu faço as misturas aqui para elas. Então vamos lá. O cravo da Índia, pessoal, para quem não sabe, é riquíssimo em carboidratos, fibras, manganês, vitamina K, vitamina C. É rico em ômega 3, vitamina A, B e E. Também é rico em flavonoides, ácido fólico, selênio, fósforo, zinco e ferro. E vitamina B também. Então, pessoal, para quem não sabe, a vitamina B, aí, mais especificamente a vitamina B1, ela ajuda as nossas orquídeas a enraizarem. Então, como o cravo da Índia contém a vitamina B, também vai estar ajudando elas a estar se desenvolvendo e tendo um ótimo resultado aí. E o ferro vai estar ajudando a recuperar a corrente aí para onde as plantas puxam os nutrientes dela. Então elas vão estar ficando sempre nutridas assim, ó, e bem verdinhas. E essa ardência que o cravo da Índia tem quando nós mastigamos ele, essa ardência aí que vai servir como repelente nas nossas orquídeas, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês qual os materiais que nós vamos estar precisando. Fiquem até o final do vídeo, por gentileza, e já deixa o seu like. Olha só, nós vamos estar precisando de um recipiente normal. Esse daqui é um pote de sorvete, eu gosto de usar bastante esses potes. Um pouco de pedra brita, o nosso cravo fervido já, tá, pessoal? Eu fervi ele cedinho, já esfriou, olha lá, já esfriou, já dá para fazer o uso aqui. E vamos estar precisando de 1 litro descartável, pode ser grande ou pequeno, mas eu gosto de usar esse grande por causa do tamanho da orquídea. Vamos estar cortando ele no meio, ó, porém deixando só essa beiradinha ali, sem dividir ele todo, tá vendo, ó? Deixa para ele ficar assim, tipo uma tampa. Vamos estar fazendo também 5 furos embaixo em cada pezinho do litro. Eu fiz um furo, vocês podem ver, e em cima fiz 4 furos. E na tampa um bem pequenininho. Qualquer coisa vocês voltem o vídeo e assistem de novo, tá? Para poder aprender aí certinho, pessoal. E também vamos estar precisando de um pouco de esfagno. Esse daqui é o esfagno, tá? Pessoal, olha aí para vocês anotarem certinho, eu vou deixar cravo da Índia, um recipiente, pedra brita, o cravo da Índia já fervido com a água, 1 litro descartável, esfagno e a nossa orquídea. É uma catleia, está bem debilitada, porém está vindo a gema ali, tá vendo? Uma gema, 2, bem no pezinho aí, 2 gemas. Essas 2 gemas podem sim estar virando brotações saudáveis. Porém, se não for feito esse tratamento aqui, a planta vai continuar se debilitando e vai acabar morrendo. Então prestem bem atenção para vocês fazerem nada de vocês aí e conseguirem ter esse resultado. Água, eu coloquei aqui um copo daquele de extrato de tomate grande,
mas vocês podem colocar aí o tanto que vocês quiserem. É porque no caso nós vamos estar mergulhando a planta aqui dentro, então não precisa de uma quantidade certa. Mas se vocês quiserem, faz 1 litro de água ou 2 litros, 2 litros de água com uma colher de sopa cheia de cravo da Índia. Não precisa fazer ela com aquele monte assim, pessoal. Pode fazer ela rente mesmo, tá? E coloca e ferve. Quando ficar nessa coloração aqui, ó, eu tentei fazer para não ficar muito forte, mas olha aí, ó, não ficou muito forte. Aqui está perfeito nessa coloração. E vocês podem ver a quantidade de cravo lá, ó, dá mais ou menos uma colher rente, não cheia. Tá ok? Feito isso, fervido o cravo com a água, vamos estar deixando aqui de lado. Vamos estar pegando a nossa orquídea, colocar ela no recipiente e vamos estar jogando o cravo da Índia nela. Pode jogar por cima assim também, pessoal, não tem problema nenhum. Jogar esses cravinhos também. Pronto. Do jeito que está aqui mergulhada, nós vamos estar deixando aí cerca de 20 minutos. Vamos estar deixando cerca de 20 minutos. Para que esses 20 minutos, pessoal? Porque como ela estava bastante tempo sem receber água, as raízes secas, as raízes vai estar sugando aí essa água com o cravo da Índia. E o que que acontece? As substâncias aí, bactérias, fungos que tem nessa orquídea, vão estar morrendo sufocada com os nutrientes que o cravo da Índia tem, principalmente esse que ele tem de fungicida e bactericida. Então vai estar matando aí, tá, os nutrientes. Vamos estar deixando 20 minutos. Passado os 20 minutos, nós vamos estar pegando, enchendo aqui de pedra, para ficar assim, ó. Coloquei pedra até na metade, porque daí eu vou colocar a orquídea no centro e vou preencher as bordas com mais pedra, para a orquídea ficar bem no centro do vaso, firme. Ela tem que ter a sensação de que está bem firme, pessoal, porque isso ajuda bastante a planta. Se ela ficar mole aqui assim, ó, não vai dar estabilidade para ela. Ela precisa ficar bem firminha, para poder estimular mais ainda as suas brotações. Feito isso e passado os 20 minutos, nós vamos estar pegando, colocando ela no litro e vamos estar vindo preenchendo com a pedra brita. Comente aí nos comentários, pessoal, qual que é a cidade ou o estado que você está nos assistindo. Eu falo do estado de Rondônia, um estado muito quente, tá? Hoje, graças a Deus, dia de domingo, não amanheceu tão quente, porém, já ele vai sair com bastante força. Então deixa aí nos comentários qual que é o estado que você está nos assistindo e a cidade. Pronto, pessoal, coloquei aqui a pedra. Vocês podem ver que a planta ficou firminha. Vamos estar colocando agora a camadinha de esfagno. Para que esse esfagno, Antônio? Esse esfagno, pessoal, é para quando a gente for regar ela segurar um pouco de umidade, tá? Porque querendo ou não, elas gostam de umidade, pessoal, mas não aquela umidade excessiva. Tudo no ponto, tá? Até porque tudo em excesso faz mal, até mesmo a própria água. Olha só, vai ficar assim. Vocês podem ver, ó, pedra, ficou bastante espaço ali, bom que as raízes vão secar rápido, mas vai ter o esfagno aqui em cima com a água para poder suprir a necessidade da planta. Vamos agora estar fechando. Vai ficar ruim para mim fechar aqui porque eu tô só com uma mão, mas eu vou fechar e já eu volto. Pronto, pessoal, fechei. Olha só como ficou. Ficou tipo uma mini estufa, tá? Eu molhei ali o esfagno, ó. Vocês podem ver que o esfagno está molhado com a água do cravo da Índia. Agora, a próxima vez que vocês forem molhar, pode molhar com a água normal mesmo, tá? Sem ser água de rua. Ah, Antônio, mas aqui em casa é água de rua e não tem problema. Qualquer coisa você ferve a água, espera ela esfriar e rega a sua orquídea, tá?
Em alguns casos a água de rua não faz mal, mas aqui antigamente fazia, até que nós chegamos a cavar o poço e agora não tem mais problema nenhum com água de rua. Olha só, virou uma mini estufa furada só dos lados, 4 furos, um na tampa e os de baixo para poder drenar a água. Vocês podem ver, ó, que já começa a querer dar uma suada no litro. Olha lá, tá vendo? Ele já vai, deixa eu ver se eu consigo puxar para lá. Ele já vai suando, tá? Esse efeito aqui que ele faz suando, vai estar fazendo com que a planta segure um pouco de umidade aqui dentro. Então ela vai estar emitindo brotações aí. E vocês podem deixar isso aqui até vocês verem que está saindo brotação. Ah, Antônio, quanto tempo eu posso deixar? A hora que vocês olharem ela e tiver saindo brotos, aí sim, aí vocês podem pegar e ver que está saindo broto, raízes novas. Vocês podem pegar, tira a tampa, deixa a planta sem a tampa, corta lá atrás, deixa ela nesse mesmo recipiente até ela se enraizar toda. No caso, quando estiver aqui assim e sair a brotação, vocês arrancam a tampa. Saiu brotação e raiz, só tira a tampa, mas não tira a planta do vaso, porque ela vai se estabilizar aqui, vai ficar firme aqui mesmo. Aí sim, aí você pega, caso você queira mudar ela de vaso, e plante em outro substrato. Eu vou dar uma dica para vocês que ficaram até o final desse vídeo, de um substrato maravilhoso que vocês podem estar plantando as suas orquídeas após esse procedimento aqui. Esse daqui, pessoal, é o substrato que vocês podem usar depois daquele procedimento feito na orquídea, tá? Eu vou só mostrar aqui, ó, tentar puxar. Olha só o tanto de raiz que essa orquídea soltou numa brotação, ó, novinha. E olha o tanto de raiz. Esse substrato aqui, pessoal, se chama casca de arroz carbonizada. Carbonizada significa que ela foi queimada, tá? Mas ela não foi queimada no fogo bruto, tipo na panela. Joga num tacho e deixa ela empretear nesse ponto, tá? Vocês podem achar essa casca de arroz carbonizada em lojas, mercados, floriculturas e nesses lugares que mexem com planta, trabalham com plantas. O que que acontece, pessoal? A vitamina B1, a casca de arroz carbonizada, perdão, contém vitamina B1. A vitamina B1, para quem não sabe, como eu falei no começo desse vídeo, é um poderosíssimo enraizador natural que vai estar ajudando as nossas orquídeas a soltarem raízes, tá? Então, podem comprar, façam aquele procedimento que foi feito hoje no vídeo. Depois de alguns meses, quando a sua planta estiver se desenvolvendo naquele sistema, mude ela para a casca de arroz carbonizada e vocês obterão ótimos resultados. Olha só, pedra brita e esfagno, resultado maravilhoso. Olha só, para vocês verem, bastante brotação. Logo logo a gente vai ter muita floração de catasetum aqui, ó, para vocês apreciarem aí várias florações exóticas. Então, se você não é inscrito, por gentileza, já corre, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, qualquer dúvida deixe nos comentários. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Deixe o seu like, por gentileza. Um grande abraço e até o próximo vídeo.